Hey guys, eu sou a Teacher Cristiane Mourão e vocês vão acompanhar comigo o uso de um assunto bem importante na língua inglesa que vocês precisam aprender realmente. Vamos conferir então do que eu vou falar hoje? Phrasal verbs, phrasal verbs. Vou explicar para vocês o que são os phrasal verbs. Vem comigo. Então, gente, phrasal verbs, não se assustem, mas vocês vão reconhecer muitas delas durante aqui a aula. É uma aula de vocabulário mesmo, certo? E o que são os phrasal verbs? São verbos, pay attention, verbos, sempre teremos verbos, certo? Acompanhados de uma partícula ou preposição adverbial que vão mudar o sentido do verbo. Certo? Então, eu tenho um verbo e eu vou colocar uma partícula que são as seguintes. Vejam. Então, eu tenho um verbo e eu acrescento a esse verbo, por exemplo, a palavra away, a palavra back, down, off, on, qualquer uma dessas. Como vocês viram, podem ser partículas ou preposições mesmo, tá bom? Você vai ter um verbo, vai acrescentar uma dessas partículas aqui, e aí eu terei uma outra palavra. Então, a dica que eu tenho para vocês com relação aos phrasal verbs, aprendam, tá bom? Não tentem traduzir, não tentem entender partes da palavra. Mas o go não é ir e o down não é embaixo, não é descer e tal. Não façam isso, tá bom? Vocês precisam aprender o que significa e usar, porque eles não fazem sentido. Se você for traduzir ao pé da letra, não tem como você compreender. Exemplos, vejam comigo. Eu tenho aqui call up. Call up, call up. Então, eu tenho a palavra, um phrasal verb que significa fazer uma ligação. Então, call up, fazer uma ligação. Call up, fazer uma ligação. Ok? Vejam aqui mais exemplos. Então, é bem legal o uso dos phrasal verbs, porque a partir de uma única palavra, com a junção das partículas, surgiram milhares de outras palavras, certo? Então, é bem legal vocês aprenderem porque elas são bem utilizadas, tá certo? Vejam o próximo. Eu tinha ali, eu mostrei para vocês o call up, né? Agora eu tenho call back. De novo, o verbo call, que é ligar, chamar, né? Call back, aqui quer dizer o quê? Vamos ver o que quer dizer o call back, que também é um phrasal verb, phrasal verb. Eu tenho aqui o call e eu peguei a palavra back, que é uma preposição, e eu tenho uma nova palavra. Então, call up é ligar, né? E o call back é retornar. Então, eu vou retornar uma ligação para alguém, né? Então, alguém me ligou, eu não atendi, então eu vou retornar, certo? Então, a partir de um verbo com a junção de uma outra palavra, eu tenho outra palavra com outro significado, então eu mudo completamente, right? Então fiquem atentos ao uso dos phrasal verbs, que todos os dias surgem novos, só quero dizer isso para vocês, sempre estão surgindo novos phrasal verbs, então é bom ficar se atualizando sempre para que você possa compreender o que eles estão dizendo, ok? Vamos para mais exemplos dos phrasal verbs. For example, go over. Go é um verbo bem conhecido, é o verbo ir, né? Ir para algum lugar, tá? Então, go, verbo bem utilizado, indica ir para algum lugar. Mas o verbo go recebeu a palavra over, que é uma preposição. E eu tenho uma nova palavra. Então, tem go over, ok? Então, quer dizer revisar, checar, tá? Então, go over é uma outra palavra e eu não vou ficar ali me questionando. Ai, go não é ir e over não é acima. Se você ficar pensando assim, você não vai aprender. Só entenda que go over é revisar, checar. É a melhor maneira de você aprender, tá, gente? Eu, particularmente, não fico traduzindo, tentando entender, não. Eu só sei o que significa e aplico. Então, eu uso em que situações? Quando eu quero falar revisar, checar algo, eu vou usar o go over e vou aplicando, tá bom? Vou utilizando, vou contextualizando, right? Outro phrasal verb que surgiu a partir do verbo make. Make é fazer.
mas ele recebeu aqui a preposition up. Então, make up quer dizer inventar, criar algo, certo? Então, make up, inventar ou criar. Agora, vejam comigo que eu tenho make-up com outro significado, nada a ver com esse que vocês acabaram de ver. Ó, make-up, fazer as pazes. E agora, teacher, o que eu vou fazer? Make-up quer dizer não quer dizer só uma única coisa, tem outros significados. Mas, gente, a língua inglesa tem isso. Uma palavra tem vários significados, que inclusive eu acho bem melhor, porque na língua portuguesa, por exemplo, para você falar uma coisa, você precisa de muito vocabulário, né? Então, na língua inglesa tem essas facilidades. Eu acho bem mais fácil mesmo, tá? Então, make up também quer dizer fazer as pazes. Mas como que eu vou diferenciar? Como é que eu vou saber quando usar um ou outro? Pelo contexto, gente, tá? Então, make up em situações de fazer as pazes, você vai entender que é fazer as pazes. Vejam aqui o exemplo. They made up, certo? O que aconteceu aqui com make, né? Make aqui, não está colocando make? Por que aqui tem made? Porque eu estou usando o passado, tá bom? Então, aqui é o passado do verbo make. Então, they made up. Então, eles fizeram as pazes, eles voltaram a se falar. Estavam brigados, agora voltaram a se falar, né? Então, eles fizeram as pazes. Eu quero falar isso em inglês, então é make up. Passado, made up, como o exemplo que vocês estão acompanhando aqui. Então, they made up. They were friends again. Então, eles fizeram as pazes, eles são amigos novamente, certo? Então, make up, fazer as pazes, ok? Eu tenho mais uma variação aqui do make up, mas eu acrescentei mais coisas aqui, tá bom? Vejam, make up one's mind é decidir, determinar, tá bom? Decidir, determinar algo. O que acontece aqui? Eu não vou usar a palavra once na minha frase não, tá? É só como eu vou utilizar, tá? Então, quer dizer, é decidir. Então, make up, no lugar do once, eu boto your, my, her, bota o nome de alguém, bota alguém aí, tá? Certo? Então, make up your mind, ok? Então, decida, né? To be happy, learn to find pleasure in simple things. Então decida, né? Seja feliz, aprenda a ser feliz nas coisas mais simples. Então, é aqui o que eu estou falando aqui nesta oração. Então, make up one's mind, eu vou substituir o once por your, my, her e o que você quiser falar, tá bom? Então, quer dizer, decidir, determinar. Então, vocês viram que a partir do verbo make surgiram outras palavras que não tem nada a ver com fazer, já que o make quer dizer fazer. Então, a partir do make, com a união, com a junção de uma partícula ou preposição, eu tenho novas palavras. Então, aqui tem a ver muito com a formação de palavras, ok? Vejam agora um outro verbo, que é o put. Então, put, sozinho, quer dizer colocar, né? Mas eu peguei o put e eu quero, a partir dele, criar novas palavras. Então, pego uma preposição e eu tenho uma nova palavra. Então, aqui, put não é mais colocar, tá bom? Né? Pôr. Put away, eu estou usando aqui a preposition away. Put away, quer dizer guardar. Então, guarde seus brinquedos, menino. Guarda a louça. Então, guardar algo é put away. Esse phrasal verb é bem utilizado na língua inglesa. Então, anotem aí, take notes. Então, phrasal verbs são verbos que, ao serem acrescentados a esses verbos, partículas ou preposições, eu tenho novas palavras, ok? Então, put away, guardar. Mais palavras aqui, mais phrasal verbs com o verbo put. Vejam comigo. Aqui, no caso, put on weight é ganhar
peso. Ganhar peso, que é o que a coisa mais fácil do mundo é isso, não é verdade? Então, put on weight é ganhar peso. Vejam comigo aqui mais usos desse phrasal verb, dos phrasal verbs, e eu estou usando aqui agora o verbo put. Next. Aqui eu tenho mais uma vez o put, mas não é mais. Aqui no caso, eu tenho o on. Na anterior, nós vimos put on weight, tá? Put on weight. Aqui é put on, só put on. É vestir, tá bom? Vestir. Quando eu utilizo put on, quer dizer vestir, ok? Vamos continuar. Então, put on, vestir. Put on weight é ganhar peso. Então, put on weight. Eu usei o put on, mas eu acrescentei a palavra weight e diferenciou ali o significado, tá bom? Então, a dica que eu tenho para vocês é estudem, tá bom? Estudem porque eles são muito utilizados, right? Agora vamos para um verbo que é muito utilizado na língua inglesa e que ele tem vários significados, além dos phrasal verbs, ele tem outros significados, que é o verbo take. Tanto take quanto get são os verbos que têm mais significados na língua inglesa, tá bom? Então, take é colocar, pôr, ganhar, trazer, tem vários significados, tá bom? Mas aqui, take out, especificamente, ele quer dizer remover, tá? Então, take out, take out, take out. É remover, tá certo? É remover algo. Então, take out, assim que a gente pronuncia. Na língua inglesa ocorre muito essa união, né, das palavras, então eu não falo take out, eu falo take out, take out, take out. É assim, right? E quer dizer remover. O take out também quer dizer marcar um encontro. Aí como assim, teacher? Vamos diferenciar pelo contexto. Contexto é tudo na vida, tá bom? Isso acontece na língua portuguesa também, né? Por exemplo, aqui no caso, vamos voltar aqui para o take out, tá? Não tem mais tanto tempo. Não. Take out quer dizer marcar um encontro, eu vou diferenciar pelo contexto, ok? Então, aqui era remover. E o take out aqui é marcar o encontro e você vai diferenciar conforme o que você estiver falando, tá bom? Se você vai marcar o encontro, é take out. Se você quiser falar remover, é take out também, tá bom? Não dá para atrapalhar não, certo? O take também pode ser utilizado com a palavra off, take off, take off, take off, que é decolar. E também take off quer dizer fazer sucesso, ter êxito. Tá? Então, take off, muito usado aqui, o avião vai decolar, então eu uso take off, take off. Então, take off, decolar, fazer sucesso, ter êxito. Ele também quer dizer tirar uma folga, vejam aqui. Então, take off também quer dizer tirar uma folga, mas ele também significa, vejam aqui, tirar peça de roupa, ok? Então, viram aqui o take, ele tem milhares de significados, sozinho, sem nenhuma preposição, sem nenhuma partícula, ele sozinho já tem milhares de significados e ainda vem como phrasal verb, tá? Então, a partir dele surgem novas e novas palavras. Então, take off, tirar uma peça de roupa, ok? Então, put on é você se vestir, take off é tirar, tá bom? Tirar chapéu, óculos, qualquer coisa, tá bom? Que você estiver usando, na verdade, certo? Então, take off, tirar. Mais sobre o take, que é um dos verbos que tem mais significados na língua inglesa, como eu falei para vocês, tá bom? Take over, take over. Agora eu estou utilizando a palavra over, tá? Eu mudei ali, estava falando muito take off, agora take over. É assumir o controle, ok? Então, take over, assumir o controle, certo? O que eu tenho para dizer para vocês com relação aos phrasal verbs, eles se relacionam a vocabulário, é vocabulário, sem vocabulário nós não falamos. Todos os dias surgem novos phrasal verbs, então é preciso se atualizar sempre. E tem aqueles
como esses que eu mostrei para vocês, na verdade, né, que são mais utilizados, que estão sempre sendo utilizados pelas pessoas, pelos nativos, aparecem nos textos, nas músicas, nos filmes, então tem aqueles que são mais utilizados, tá bom? Então é muito importante você ter esse conhecimento para que você possa compreender o que as pessoas estão falando, para você compreender um texto também. Agora vocês vão ficar com a DLI. Let's go! Tem a questão number one, que é escrever ao lado da imagem o phrasal verb que o representa. Aqui eu tenho a letter A, vamos ver a letter B. E a letter C, certo? Então, daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção.
Vamos ver então os phrasal verbs para as seguintes imagens. Vocês viram que na questão number 1, vocês deveriam escrever ao lado da imagem, né, o phrasal verb que o representa. Na letra A, tem uma moça aí tentando decidir algo, né? Vamos ver a próxima, a letra B. Aqui tem a pessoa esperando, né? E aqui a letra C eu tenho as crianças guardando. E os phrasal verbs que vão completar aí as imagens serão os seguintes, vejam. Make up your mind, que é decidir, né? Take off, e o put away, certo? E o put away, ok? Então, gente, essa é a resposta para a DLI. Espero que vocês tenham compreendido. Então, estudem, anotem, sigam algumas estratégias para aprender vocabulário, porque é preciso realmente vocês terem esse conhecimento, certo? Então, até a próxima. See ya!